assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticoccb.com.br. O Senhor Jesus fortalecerá o teu coração. Ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 3 de julho de 2015 e Deus pôs ao meu coração a palavra, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Peço perdão a todos, os ouvintes, os irmãos, as irmãs. Hoje eu estou meio gripado, resfriado, mas se Deus quiser, logo logo estou bem. Eu desejo que todos venham a ter saúde também, como é próspera a sua alma, como diz a palavra de Deus. Que Deus dê saúde a todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. É a segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 12. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo de Deus. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, santo, glorioso, aqui está a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Pai santo e justo, fala conosco por esta palavra, ó Deus, nos ensina, Pai, nos capacita, Senhor Deus. Abre os olhos daqueles, Senhor, que estão fechados os seus olhos, como diz a Tua palavra em Isaías, capítulo 43, que eles têm olhos, mas não vê, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Senhor, abre os seus ouvidos do Espírito, ó Deus, abre os seus olhos, Senhor, os olhos do Espírito, ó Senhor Deus, para que se convertam a Ti, ó grande e poderoso Deus. Estenda a Tua mão, Senhor, para salvar, ó Deus, para operar nestas vidas, para libertar os cativos, os que estão enfermos em cima de uma cama, Senhor, prostrados, esperando, Senhor, o milagre que vem da parte do Senhor, ó Deus. Opera, Senhor, meu Deus, nestas vidas, liberta os que estão cativos, presos, por amor do Teu santo nome. Dá graça, Senhor, a cada um que vai ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor.
A gripe pegou mesmo, mas Deus vai dar vitória. O apóstolo Paulo, escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para escrever as 13 epístolas. São 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, um ministério que o Senhor Jesus o designou. E nesse texto do capítulo 12, ele teve um arrebatamento. Aqui ele fica meio confuso, ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas ele diz que foi arrebatado há 14 anos. Teve uma experiência gloriosa com Deus. Mas no versículo 8, 7 em diante diz: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Há várias explicações para este espinho na carne. Nós já ouvimos escritos em livros. Cada pessoa tem uma interpretação desse espinho, que não é mencionado o que é esse espinho na carne que o apóstolo Paulo teve. Uns dizem ser problema nos seus olhos, porque mesmo o apóstolo Paulo, ele ditava as cartas, ele mesmo não escrevia. Exceto alguma vez, se eu não me engano uma vez, que ele escreveu com a sua própria mão, na sua própria letra, para que fosse reconhecido as suas cartas. Eu não me lembro qual parte diz aqui, mas ele escreveu a sua saudação, o seu próprio nome. E as suas cartas eram ditadas, e quem estava com ele as escrevia, como Lucas, Timóteo, Tito, vários cooperadores que estavam com Paulo, muitas vezes. Apolo, Barnabé. Então o apóstolo Paulo teve esse espinho na carne, que uns dizem ser nos olhos. Há várias linhas de interpretações. Mas se nós formos interpretar no sentido que está dizendo aqui, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Uns também dizem que Paulo ele era soberbo. Então Deus colocou um freio nele. Foi Deus que permitiu este mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Nós não sabemos que sentido seria este esbofeteamento, se é que assim posso dizer. Em qual sentido que queria dizer aqui nesse texto? Mas sabemos que Paulo, muitas vezes preso, sempre foi preso. E quando ele foi para Roma, depois do naufrágio que teve, onde ele foi parar na ilha de Melita ou de Malta, chegou até Roma e ficou 2 anos ali preso, tendo a sua própria casa que foi alugada, mas mesmo assim ele foi guardado por soldados e não deixou de evangelizar. Mas o apóstolo Paulo sempre preso, como João na ilha de Patmos, que também ficou preso. Talvez fosse também este espinho na sua carne. Talvez fosse isso o que esbofeteava, porque ele não tinha liberdade. Ele sempre foi prisioneiro, mas ele diz que a palavra de Deus não estava algemada, não estava presa. Paulo sempre preso, quando muitas vezes perseguido, apedrejado, levou 3 quarentenas, se eu não me engano, 39, 40 menos uma, para não chegar a ser 40, para que eles continuassem a chicoteá-lo, a lei romana. Apedrejado várias vezes, passou frio, fome, nudez, perigo, espada, lutou contra as bestas feras, foi perseguido entre os próprios irmãos. Paulo passou por muitas perseguições. O Senhor Jesus disse para Paulo: agora você vai saber, Paulo, o que é padecer pelo meu nome. E foi assim que aconteceu com ele. Então ele teve esse espinho na carne, depois que ele teve esta visão gloriosa, que diz aqui no capítulo 12, versículo 1,
Ele diz: em verdade que não me convém gloriar-me, não me convém alegrar-me, achar que eu sou o máximo, achar que eu sou merecedor. Eu não vou me gabar, eu não vou me exaltar, achar que eu sou merecido, achar que Deus me arrebatou em espírito porque eu merecia, porque eu sou o bom. Não. Ele diz: em verdade que não me convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor Jesus. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que me aconteceu, mas não é para a minha glória. Não é porque eu sou merecedor de ter recebido isto, mas para vocês verem e que esta esperança venha a arder nos vossos corações, para que quando vocês passarem por lutas, por perseguições, vocês fiquem sabendo que há uma esperança para vocês, que existe o céu realmente, que os meus ouvidos ouviram, para que essa esperança não venha a sair dos vossos corações. Então eu vou explicar para vocês em parte. Conheço um homem, ele nem se dirige a ele mesmo, para ele não se exaltar, porque ele sabe que tem um mensageiro de Satanás que vai esbofeteá-lo. Assim como Deus também enviou um espírito que oprimia o rei Saul. E quando Davi tocava a harpa, o rei Saul tinha paz, mas ficava atormentado com aquele espírito. E o apóstolo Paulo ficou meio esperto aqui. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu sei que ele foi arrebatado até o 3º céu. Primeiro céu, depois tem o 2º céu, onde entra na órbita, e depois tem o 3º céu, onde Deus habita. Que privilégio! Mas ele não se considerava um privilégio. Nós dizemos isso. Deus não tem os seus queridinhos. Deus não faz acepção. Mas também diz a Escritura que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem. Esta é a acepção. Aqueles que temem a Deus, aqueles que andam com Deus, não é que são especiais, mas terão mais intimidade com Deus. Aqueles que se agradam no Senhor, Ele concede o desejo do coração e Ele revela as coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Não que Deus tenha queridinhos ou pessoas privilegiadas. Depende de cada um de nós. Se você quer ter essas visões como o apóstolo Paulo teve, também tem um preço a pagar. As perseguições serão maiores. Ao que muito foi dado, muito lhe será cobrado, exigido. Assim aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Deus revela coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Mas também tem as perseguições, infelizmente. Os demônios que têm inveja dos servos de Deus, das servas de Deus, Satanás, sempre vai se opor. Como diz o apóstolo Paulo: uma porta grande me foi aberta, mas são muitos os adversários. Outra vez ele disse que ele queria visitar lá um servo de Deus, se não me engano era Timóteo, se eu não estou enganado, e aí o inimigo se opôs a ele, não queria que ele fosse, tentou impedi-lo. Então sempre vai ter a oposição. Diz também a Escritura que todos aqueles que querem viver piedosamente, servindo a Cristo Jesus, padecerão perseguições. E assim acontece na vida de cada um que é servo e serva do Senhor. A cada um que decidiu servir a Deus totalmente. Mas também tem esse privilégio, entre aspas, como o apóstolo Paulo aqui teve. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Palavras que ele não tem como descrever que palavras eram essas. Ele só sabe que ele foi arrebatado. Ele não sabe se foi em espírito ou se foi como o profeta Elias, arrebatado. Ele não sabe descrever. É como se ele ficasse anestesiado ou que muitas vezes estivesse até dormindo, sonhando. Eu já tive um sonho, vários sonhos eu tive, antes de descer as águas do batismo, e eu sonhava que estava voando. Era uma coisa tão linda, eu levantava as mãos para os céus e começava a voar. E sobrevoava sobre as matas, era uma coisa linda, maravilhosa. Nunca vou me esquecer disso. É muito glorioso as coisas do alto.
Que coisa linda! Só da gente sonhar, a gente já se deleita e já vê que as coisas de Deus, nossa, deixa a gente bem esperançoso mesmo, a ponto de não desanimarmos pelas lutas que vêm nas nossas vidas. E assim o apóstolo Paulo, porque Deus sabia que lá na frente iria ter mais lutas, perseguições, mas Deus renovou as esperanças na vida de Paulo, lhe mostrando: Paulo, você me viu no caminho de Damasco, mas eu vou te levar agora, Paulo, ao paraíso, e você vai ouvir coisas inefáveis, palavras inefáveis. Isso vai deixar você firme, para você depois dizer lá no final, se não me engano em Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Para que você venha se despedir, ó Paulo, com as palavras que você ouviu, passando certeza, passando convicção àqueles que vão ouvir as tuas palavras, aqueles que vão ler as tuas cartas, porque elas vão continuar vivas, ainda que você não vai estar aqui por muito tempo. Ainda que o seu corpo venha estar sendo levado por libação, por sacrifício, como você escreveu, mas vai ficar registrado. Esta passagem do teu arrebatamento vai ficar registrado aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, para que eles creiam nas tuas palavras, para que eles creiam na visão que você teve, no ouvir das palavras inefáveis, e não desanimem. É como diz lá em 1 Coríntios, que se o nosso tabernáculo se desfizer, temos um edifício nos céus, feitos por Deus. Se este corpo um dia se desfizer, para que você que está ouvindo essa palavra, meu irmão, minha irmã, se um dia esse nosso corpo se desfizer, Deus não disse lá: haja luz, e houve luz. Deus não mandou Ezequiel profetizar no vale de ossos secos, eram sequíssimos os ossos que não tinham vida. Profetiza ao Filho do Homem, profetiza sobre estes ossos, e ele não profetizou, e não se levantou um grande exército ali? Cresceram tendões, músculos, carnes, e se levantaram ali naquele vale de ossos secos, sequíssimos. Lázaro não estava morto há 4 dias. Jesus o ressuscitou dos mortos. Essa esperança que nós temos. Se esse nosso tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício feito por Deus nos céus. Habitaremos na casa do Pai. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, na mansão celestial, na cidade de vidro de cristal, na cidade de ouro, as ruas são de ouro, aonde Deus resplandecerá a sua glória, e o Senhor Jesus é a lâmpada que nos iluminará, onde teremos corpos celestiais como de anjos, glorificados, incorruptíveis, onde creio eu que nós poderemos voar, onde creio eu que nós poderemos voar para tudo quanto é canto nos céus. Esta é a esperança que nós temos em Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ainda que morrer, vai viver. Passamos por lutas, passamos por combates nesta terra, porque seguimos a Cristo Jesus, porque agradamos aquele que nos alistou para a guerra, Jesus Cristo. Quando você passar por lutas, meu irmão, minha irmã, quando você passar por tribulação, lembre-se que o Senhor Jesus disse que Ele não nos deixará, que Ele não nos abandonará. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ainda que você esteja doente na carne hoje, saiba que amanhã vai ser um outro dia na sua vida. Saiba que Ele vai entrar na sua vida. Saiba que Ele vai curar esta tua enfermidade e vai te virar este cativeiro que você está passando hoje. Glorifica a Deus, mesmo na prova, mesmo na dor. Louve o nome santo do Senhor. Glorifica este nosso Deus, porque Ele é o Deus do impossível. É Ele que fortalece, adestra as nossas mãos para a batalha. É Ele que faz os nossos pés como os das servas. É Deus que nos fortalece a cada dia,
Talvez você ache que isso que você está passando hoje é impossível de você sair disto. Mas tenha fé em Deus. Tenha fé no Senhor nosso Deus. Ele diz que ainda que os montes se transportem para os meios do meio dos mares, há um rio cuja cidade alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, nunca será abalada. Acima dessas nuvens de chuva, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus está lá. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Perto está o Senhor daqueles que têm o seu coração quebrantado. Quem tem o coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Ele estará contigo. Se passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está conosco. Você acha que Ele não pode dar uma saída para você nesse dia de hoje? Ele pode dar ordem aos seus anjos e dizer: vá lá, anjos, vai lá atender ao meu servo, a minha serva, que está precisando do socorro, porque eu sou o socorro bem presente na angústia. Por isso que ele diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Paulo tinha certeza de que Jesus estava com ele. Aquele dia que ele perseguia os cristãos: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo, Saulo? Você é um vaso escolhido, é um vaso que eu escolhi para sofrer por mim e para pregar a minha palavra para os gentios, porque eu vou colocar este povo judeu em ciúmes com um povo que eles não conhecem. Eu vou colocar este povo judeu em ciúme com os gentios, até que se complete as pregações para todo gentio, para todos os confins da terra, e depois eu vou lá até Jerusalém e vou converter o meu povo Judá. Paulo, cumpra o teu ministério como um bom soldado de Cristo Jesus. Você vai padecer, você vai sofrer, mas a sua alma vai estar salva. A tua alma vai ser guardada, no qual aquele dia você vai receber a coroa da justiça, a coroa da vida. Você vai ser ressuscitado naquele dia, Paulo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão transformados, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Escreve isto, Paulo. Escreve isso. Aqueles que estão atribulados, Paulo, escreve também: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Escreve também isso. Eu estou passando para a minha igreja que eu vou vir para arrebatá-los, para ressuscitá-los primeiros. E também escreve para eles que eu vou consolá-los. Eu vou consolá-los pelo meu Espírito Santo. Eu vou consolar a tua vida para que você não venha desfalecer, para que você venha se fortalecer pela minha palavra, diz o Senhor. Esta palavra que está te fortalecendo neste leito de dor que você está passando, é Deus que vai te fortalecer. É Ele que vai entrar no teu sangue, é Ele que vai curar as tuas enfermidades, é Ele que vai reacender esta chama e vai arder o seu coração pelo Espírito da graça de Deus. Não vos deixareis órfãos. Você não está órfão, você não está órfã, minha irmã. Deus está conosco, ainda que nós não o vemos, Ele está conosco. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, não tosqueneja. Os seus olhos estão nos contemplando aqui nesta terra. Nós não vemos, como diz em Jó, Ele passa por nós e torna a passar. E nós não vemos e não sentimos. Tiago diz: lembra, viste a aflição de Jó? Viste o fim que Deus deu a ele? É porque Deus é piedoso, longânimo, bondoso. E Deus virou o cativeiro de Jó. Ele passou por um tempo de sofrimento, mas depois Deus virou o cativeiro dele. Ele não ficou desamparado. Ele tinha um caco de telha para se coçar daqueles tumores no seu corpo inteiro que o diabo colocou por inveja. Ainda que tivesse 3 amigos ali para acusá-lo, mas Jó não estava desamparado.
ainda que veio o quarto amigo para acusá-lo também, mas ele disse o que era reto. Deus disse que ele disse o que era reto, porque ele não incluiu ele entre os 3 amigos de Jó que o acusaram de pecado somente, mas ele foi o mais equilibrado. E no capítulo 38 de Jó, é Deus que fala com Jó, do redemoinho, da tempestade. E Deus fala: onde você estava, Jó, quando eu fiz os firmamentos da terra, Jó? Aonde você estava, Jó? Por que você está reclamando dos teus sofrimentos, Jó? Eu sou o oleiro, você é o barro. O que o caco está se queixando para o oleiro? Eu não poderia quebrar este vaso e fazer um vaso de honra e um vaso de desonra? Quem é o caco entre outros cacos para contender com o seu Criador? Eu sou o teu oleiro, Jó. Eu te quebrei. Eu mostrei para você, Jó, que você não me negaria. Eu mostrei para Sadraque, Mesaque e Abednego que eles não me negariam. Eles iam para o fogo se queimar. Eles iam queimar na fogueira, na fogueira acesa 7 vezes mais. Naquela fornalha. Eles sabiam que iam ser mortos ali, mas eles estavam se entregando a mim. E eu os livrei. Apareci em forma de anjo naquela fornalha ardente. E mudei o estado daquele fogo. Transformei num fogo como o fogo que Moisés viu na sarça. Transformei aquele fogo, mudei o estado físico dele para um estado celestial. Porque eu posso todas as coisas, diz o Senhor. Ressuscitei a Lázaro no 4º dia, para que não dissessem que no 3º dia o meu filho foi ressuscitado, porque eles criam que havia um espírito perto deles, e no 4º dia eu ressuscitei a Lázaro. É Deus que pode todas as coisas, meu irmão, minha irmã. É o Espírito da graça de Deus que está aqui conosco. É o Santo de Israel que está aqui conosco. É Ele que nos dá força. É Ele que será o nosso guia até a morte. É Ele que deu ordem para Ezequiel profetizar no vale dos ossos secos. E levantou-se um grande exército naquele dia. É Deus que levou Enoque. Deus o tomou para si. É Deus que no redemoinho levou Elias. E ele deixou a capa para continuar a obra na vida de Eliseu. Um dia ele estava lavrando, ele estava cuidando da sua plantação com os bois, e ele deixou os bois ali, e ele pegou a sua carroça, a madeira da sua carroça, e fez uma fogueira, e fez ali o churrasco da despedida, fez um sacrifício a mim, e eu levei a Eliseu, e dei a porção dobrada para ele. Eu levei a Eliseu e lhe dei a porção dobrada. E Elias subiu para me encontrar nos ares. É Deus Todo-Poderoso, meu irmão, minha irmã. É o mesmo Deus que arrebatou a Paulo. É o mesmo Deus que nos arrebatará, porque o Senhor Jesus está voltando. Ele vai vir entre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele virá como relâmpago, brilhará nos 4 cantos desta terra, no oriente ao ocidente, do norte ao sul. Ele virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória e reunirá os escolhidos nos 4 cantos desta terra e enviará os seus anjos para colher o meu povo que está sobre esta terra, as virgens prudentes que não se contaminaram, que detestaram até as roupas manchadas pela carne, aqueles que são limpos de mão e puros de coração, aqueles que se santificaram, aqueles que não amaram a sua própria vida, mas viveram como Abraão em tendas, não se apegaram às coisas deste mundo, mas renunciaram ao pecado, renunciaram à sua vida nesta terra e começaram a juntar riquezas nos céus, e hoje o seu grande tesouro está armazenado no céu. É por isso que vai ser colhido e colhida desta terra. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará, diz o Senhor. Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o derradeiro, o último e o fim. Eu que estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
É o Senhor Jesus que vai vir para buscar o seu povo nesta terra. No princípio da grande tribulação, Deus levará a sua igreja desta terra para encontrar com o Senhor nos ares. Festejai, festejai, ó pequeno rebanho, porque o Senhor se agrada em vos dar o seu reino por herança. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, porque Ele virá sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Entoaremos um novo hino, um novo cântico de louvor ao nosso Deus nos céus. E a multidão estará suspensa nos céus. Haverá festa nos céus. O Senhor Jesus nos servirá. Encontraremos com Abraão, com Isaque e com Jacó. Nos assentaremos à mesa do Cordeiro. Ele nos enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor e nem clamor. Paulo provou isso. Paulo ouviu coisas lindas que ele não queria dizer. Ele ouviu as palavras do Senhor Jesus, eu creio. Ouviu palavras inefáveis. Talvez o Senhor Jesus estivesse dizendo para ele: Paulo, combata o bom combate firme lá, Paulo. Olha o que eu tenho para você. Ouve, Paulo, o que eu tenho para você. E começou a falar no ouvido de Paulo. Escuta, Paulo, a minha voz. E a sua voz é como voz de muitas águas. Está vendo, Paulo? Está ouvindo, Paulo? Porque ele só ouviu. Está ouvindo, Paulo? O descanso que você vai ter aqui. Então não esmoreça. Combata o bom combate. Você vai enfrentar demônios. Você vai enfrentar oposições, pedradas, prisões, açoites. Suporta. Cumpre cabalmente o teu ministério, como você aconselhou para Timóteo. Cumpre também o teu ministério. Ouve, Paulo. Ouve as palavras aqui do meu reino. E Paulo saiu dali maravilhado. Essa experiência fantástica que ele teve com Cristo Jesus. Por isso ele diz: fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ao homem ele não vai compreender, porque a sua mente é carnal, está focada nas coisas desse mundo. Ele não vai compreender. Vou guardar para mim somente, mas vai ficar registrado nas Escrituras, para que vocês possam imaginar pelas suas mentes as grandezas que Deus tem para nós, as grandezas inefáveis que Deus tem para nós, para que a tua fé não esmoreça, para que você, quando passar por lutas, por tribulações, por tentações, você fala: não, para trás de mim, Satanás. Eu não vou trocar as riquezas dos céus por um manjar, por um prazer de 5 segundos, por um prazer ilícito, enganoso, pela glória que me está proposta com Jesus Cristo. Para trás de mim, Satanás. Verso 5 diz: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Eu não vou tomar essa honra, essa glória para mim. Vou deixar para o meu Senhor. Senão nas minhas fraquezas. É quando eu estou fraco que eu me sinto forte. É quando eu estou dependente de Deus, do Senhor Jesus. É quando não tenho pão na minha casa, eu tenho que orar: Senhor, o pão nosso de cada dia dai-me hoje. É quando eu estou passando por tentação e eu oro: Senhor, não me deixes cair em tentação. É quando eu estou passando por lutas, por escassez, por dificuldades, e eu lembro da palavra de Deus: invoca-me no dia da angústia que eu te livrarei e tu me glorificarás. É nessa hora que eu sou um dependente de Deus, como os passarinhos que não semeiam, que não ceifam, mas o vosso Pai que está nos céus os alimenta. É nesta hora que eu sou dependente de Deus. É quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aí é que eu tenho o poder de Deus na minha vida para me levantar, para me abençoar aqui nesta terra. E o que Deus quer de nós, meu irmão, minha irmã, é a dependência dEle. Deus visitava Adão e Eva todos os dias ao cair da tarde. Ele visitava. Deus não criou o homem para viver por viver. Ele não criou o homem para viver a sua vida e esquecer do seu Criador, não.
Ele criou nós para sermos dependentes dele todos os dias da nossa vida. É por isso que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Venha o seu reino sobre nós. Pedindo o reino de Deus. Senhor, reina sobre nós. Meu Deus, reina na minha vida. Não deixa essa televisão reinar na minha cabeça, Senhor. Não deixa esse mundo, essas riquezas, as fascinações deste mundo, o engano, reinar na minha cabeça, Pai. Mas reina, Senhor, na minha cabeça. Me ajude a levar todo o pensamento cativo, Senhor, à obediência de Cristo Jesus. Senhor, me ajuda a limpar a minha mente, a tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, me ajude a pensar nessas coisas, Pai. Purifica-me a cada dia, Senhor. Santifica o teu servo e a tua serva a cada dia. Essa dependência que Deus quer que nós tenhamos dele é ser um eterno dependente do Senhor. E para que me não exaltasse, versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, não serei louco, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ninguém pense que eu sou melhor do que ninguém. É o que ele está dizendo aqui. Não pense que eu sou melhor do que vocês. Deus não faz acepção de pessoas. Mas aquele que é fiel a Deus, aquele que não vive na prática do pecado, ele mostra coisas grandes. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Vou usar o diabo agora, Paulo, para te perturbar, para que você resista, para que você não se exalte, para que você lembre de mim a cada instante. Então vou colocar uma prova na tua vida todo dia, como eu fiz com Saul. E Davi ia lá e tocava a harpa e ele ficava calmo. Então você vai ser um dependente meu, Paulo, todos os dias. Eu vou usar o próprio diabo para te atormentar. Ele vai te esbofetear. Se você querer para um caminho mau, eu vou colocar ele no teu caminho lá. Ele vai travar o seu caminho, você não vai me desobedecer. Então eu vou usar o diabo como o que eu poderia dizer aqui? Eu vou usar o diabo para te impedir. Quando você se exaltar, ele vai te esbofetear. Até o diabo é usado por Deus. O diabo não faz nada sem a permissão de Deus. Ele acha que é alguma coisa. Claro, ele tem o poder nesta terra. Mas ele não faz nada se Deus não permitir. Ele não toca no ungido de Deus, numa serva, num servo de Deus, se Deus não permitir. Mas não podemos subestimá-lo, achar que já vencemos ele. Isso jamais. Temos que reconhecer o nosso adversário e respeitar. Porque é Deus que nos dá vitória. Em breve, Jesus Cristo esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Está lá em Romanos, capítulo 16, se eu não me engano. Então a serpente ainda não foi esmagada. Satanás ainda vai ser esmagado. Mas por enquanto ainda não foi. Ele nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade, mas se dermos lugar para o diabo, ele nos destrói. Se deixarmos as brechas abertas, ele entra. Então temos que vigiar, disse o Senhor Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiar. O inimigo ele anda ao derredor bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, devorar. Mas mesmo assim, diz o apóstolo Paulo, segundo esta palavra, que o inimigo esbofeteava ele. Era um demônio que era enviado por Satanás. Ela é enviado. Aqui diz, o mensageiro de Satanás. Poderia ser assim, digamos assim, até sendo usado por pessoas. O inimigo usando pessoas para afligir a Paulo. Ou até mesmo um próprio espírito, como o espírito que atormentava Saul. E esbofeteava ele. Não sabemos se é no sentido físico ou no sentido espiritual. Um tormento na mente, na carne, uma coceira, uma alergia, não sabemos o que é. Mas aqui diz para que ele não se exaltasse. Então Deus estava controlando a vida de Paulo através deste mensageiro de Satanás.
Deus usa até o inimigo para controlar a nossa vida, para que nós não venhamos a perder a vida eterna. Louvado seja Deus. Versículo 8 diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. 3 vezes aqui ele orou a Deus. Não sabemos quanto tempo ele ficou orando, mas por 3 vezes ele insistiu: Senhor, tira de mim este mensageiro de Satanás, tira de mim. Aí sabe que o Senhor Jesus respondeu para ele? A minha graça te basta, Paulo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Você já tem tudo, Paulo. Você já tem a salvação. Você tem a minha graça vai te guardar, a minha graça vai te proteger, a minha graça vai te beneficiar, a minha graça vai curar alguma enfermidade sua que você passar, a minha graça vai te dar esperança, vai te dar vida aqui nesta terra, a minha graça vai te dar confiança para você continuar a pregar. Você vai passar por açoites, por perseguições, por lutas, mas a minha graça vai te guardar. O meu poder vai te guardar. Você vai ser fraco, mas eu vou te fazer forte. Quando você achar que você está quase desfalecendo, morrendo, eu vou te ajudar. Quando você vai achar que você vai sofrer, vai padecer e não vai ter o escape, eu sou o teu escape. E quando Paulo estava naquele navio, onde tinha 200 e poucas almas, diz que Deus enviou um anjo para guardá-lo, e diz que nenhum deles iam se perder, somente o navio. A graça guardou a vida de Paulo e de toda a tribulação que estava naquele navio antes de chegar na ilha de Malta. A graça guardou a Paulo, lhe deu inteligência para ser fugido de um cesto. Ele fugiu dentro de um cesto. A graça lhe deu sabedoria. A graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é o poder de Deus em nós, é a misericórdia, é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Esta é a graça de Deus. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando estamos dependentes de Deus que o poder de Deus vem sobre as nossas vidas. Mas quando se sentimos seguros, arrogantes, aí Deus se afasta, porque Ele resiste ao soberbo. Ele resiste a todo soberbo, Ele conhece o soberbo de longe, mas a sua graça Ele concede aos humildes. Aos humildes Ele concede a sua graça. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele já entendeu. Então, quando eu sou fraco, eu sou forte, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quer ter poder de Cristo na tua vida, meu irmão, minha irmã? Seja dependente dele a cada dia. Tudo que vamos fazer, façamos em oração primeiro. Oramos a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer de nós, de mim? Ore a Deus em tudo quanto for fazer. Se vai no médico, ore a Deus antes. Se vai para a faculdade, ore a Deus antes. Se vai trabalhar, ore a Deus antes. Onde você for, onde você pisar os teus pés, ore a Deus antes. Apresenta as tuas causas para que eu possa te justificar, diz o Senhor. Ore a Deus antes, pela manhã, pela madrugada, pelas noites, pelos dias. Ore a Deus, busca de Deus a direção. Tenho colocado o Senhor à minha frente, é por isso que eu nunca vacilarei, diz o salmista. Deus quer que nós sejamos dependentes dele. Para que o poder de Cristo habite em nós, é quando nós estamos fracos, ou seja, dependentes de Deus, e nós não estamos cheios de si mesmos, mas cheios de Cristo Jesus. Versículo 10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então Paulo passou a sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidades. Ele sabia o que era viver contente e triste. Certa vez ele tinha roupa, depois não tinha roupa. Tinha comida, depois não tinha comida. Sempre passando por necessidades. Isso acontece na vida de hoje também, dos servos de Deus, das servas de Deus. Acontece. A vida cristã não é como dizem por aí, não. Sombra e água fresca.
tentar fazer igual fez Jonas, ficar protegido na sombra da aboboreira, Deus vai colocar um bichinho lá para não fazer morrer essa aboboreira. A vida cristã não é comodismo. Se a pessoa está acomodada na sua vida cristã, tem alguma coisa errada. A vida cristã é perseguição. A vida cristã é padecer necessidades, mas sabendo que Deus proverá na nossa vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele nos guiará às águas tranquilas e refrigerará nossa alma também. Ele preparará uma mesa perante os nossos inimigos, vai ungir nossa cabeça com óleo, nosso cálice vai transbordar. Mas também, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, das dificuldades, dos momentos de dor, de enfermidades e sofrimento, não temerei mal algum. Não temas, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado vão me consolar, vão me guiar. Deus vai nos guardar todos os dias da nossa vida, porque nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Ele que habita no nosso corpo, que é o templo dele. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando você achar que está fraco, meu irmão, minha irmã, quando você achar que a sua luta está grande, saiba que tem um Deus nos céus que guarda os nossos pés, que guarda os nossos passos nesta terra e vai suprir as nossas necessidades. Aqui diz que, em outra passagem, diz que Ele supre as nossas necessidades. Então passamos por necessidades, mas Deus supre elas, todas elas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Jesus quem nos fortalece, é Deus o Pai que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos concede a paz, que excede todo o nosso entendimento. Mesmo passando por necessidades, injúrias, fraquezas, perseguições, angústias, é por amor de Cristo Jesus. Ele diz: porque quando estou fraco, então sou forte, porque meu Deus é forte. É Ele que nos ajuda. É Ele que ajuda a carregar nosso fardo aqui nesta terra. E que Ele possa te dar forças a cada dia. Tenha essa esperança, meu irmão, minha irmã. As visões maravilhosas, ou seja, a audição, o que Paulo ouviu, o que ele ouviu, as palavras inefáveis que ele ouviu. Que essa esperança esteja no teu coração também. Sabendo que há uma cidade que nos aguarda, a Nova Jerusalém. Nós somos forasteiros e peregrinos em terra estranha, mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tirará este corpo de corrupção para nos dar um corpo incorruptível, glorioso, e uma cidade e uma casa nos céus, aonde Ele habita. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai Santo e Pai Justo, graças te damos por esta palavra, Senhor. Ela acende as nossas esperanças. Muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, Pai. Assim também o servo de Eliseu, se não me engano, também achou que estava sozinho. Mas o Senhor, Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos do moço. E ele viu que estava um grande exército com eles. E disseram: maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. E viu um monte de carruagens e cavalos, Senhor. E viu a grandeza do teu reino, que é reino invisível, Pai. E ele viu que não estava sozinho, e que maior era o que estavam com eles. Pai Santo e Justo, nós sabemos pela fé que o Senhor está ao nosso redor, que os teus anjos acampam ao nosso redor. Ó Deus glorioso e santo, que o Senhor será o nosso guia até a morte. O Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai Santo e Justo, eu te peço, guarda todas estas almas que ouviram a tua palavra, e aqueles que não ouviram a tua palavra, que estão por toda a terra, guarda-os em teu nome. Livra eles do mal e converte as almas daqueles que ainda não são salvos. Ó Deus, fortaleça cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.